talvez não devesse ser hoje o passeio, né? Porque ela vai ser a guia, a professora que vai acompanhar, a Janete Ribeiro, tem compromisso até 3 horas, 20 para as 3, sei lá, ela pode ficar aqui. Aí na ENO há um auge de acabar a PS, né? Então, um sábado já é um sufoco. Aí o Simpro não pode dar um espaço para hoje. A parte da tarde, 14 horas, que é o Instituto dos Pretos Novos, ontem, no fim da tarde, manda um e-mail dizendo que não pode, que está em uma obra lá. Aí eu disse, bom, mas não lá fora. No dia está lindo, nós somos pessoas maravilhosas, com capacidade extraordinária de ajuste, adaptação e acolhimento da realidade para poder superar. Então, vamos botar para quebrar. Então, nossa programação seria, agora pela manhã, uma fala das duas professoras, professora Janete e professora Inaí. Professora Inaí vocês já conhecem, né? Porque já deu aula no curso. Professora Janete, quem fez o curso anterior, talvez... foi no segundo, eu acho, que nós tivemos um passeio também. E ela foi a professora que acompanhou, e minha amiga também, de imagem, de 1986 até hoje. Essa parte se apura. Eu era ainda bebezinha. De 1986 a 2025. 25 anos. Olha, esse ano a gente tem que comemorar a boda de amizade. Olha, querida. Vamos para a África. Vamos para a África. E aí, vamos, tem que convencer a doida, porque ela não chega de problema. Isso. Vai para onde? Estou bem ligando. Pesquisando ou passeando? Just for fun, nada de pesquisa. Passeando. Que bom. Depois a gente pega as dicas. Isso. É bom alguém na frente dizer aqui vai, Aqui não. Enfim, aí nós temos um pouco uma fala das duas. Depois nós iremos, aí a Janete vai assumir, eu vou sair, que horas são? 10 e 5. Então, quando for tipo 10 para as 11, eu vou sair para pegar a galera, tá? Ou trago para cá. Tem que trazer para cá, porque tem a Pedra do Sal, né? Vocês não vão acabar antes de 11 horas mesmo, né? A conversa. E aí eu vou buscá-los para a gente ir para a Pedra do Sal e continuar a atividade, ok? Desculpe. Então, uma das alterações que a gente está pensando é no horário que seria Pretos Novos, a gente acabar aqui. Nós podemos ir para a Praça 15 e fazer lá aquele roteiro do Cais, Cais da Praça 15, aí pegar um pouco João Cândido, né? Talvez até a ladeira da Misericórdia, saber o que restou do Morro do Castelo. E depois a gente... talvez alguém tenha trazido um birimbau, fazer uma roda. Viu? Fraqueza. Não pensa em nada. Se a gente tivesse Mas aí as palmas. Não, mas olha só, com palma a gente faz a roda. As energias que vão estar ali. O som é percussão corporal, né? Ok. Então, só vou avisar que quando for mais ou menos 10 para as 11, eu saio para pegar a galera, ok? Então, Pela pontualidade dele, é melhor você sair logo. não, mas o ônibus, o motorista vai estar lá, ele é pontual, né? E aí, só por isso, ok? Aí você aciona o celular, vou mensurar. Então, bom dia, primeiramente. Então, se os caminhos estavam um pouco tortuosos, para mim veio muito a calhar, porque eu estou escrevendo justamente um capítulo sobre a evolução do bando. Deixa eu começar. Não estou escrevendo, vou começar a escrever teoricamente, daqui a pouquinho. Começar a escrever sobre a evolução urbana do Rio de Janeiro
passando, na verdade, meu fio condutor é a figura do escravo. Então, foi bom que eu já comecei a recuperar algumas coisas. E aí eu queria começar, eu e a Janete, a gente combinou mais ou menos, eu vou dar só um quadro geral da questão da escravidão, principalmente do Rio, né? E depois a Janete vai entrar com as coisas propriamente ditas mais pedagógicas, pensar. É que eu estou no modo doutorado, então é mais fácil para operar assim, eu acho que dá para dar um apanhado geral. Vou começar lendo aqui um trechinho do Debré. Peraí que chegou os invejis, é bom. Vai falar um pouco Isso, para mudar todo o quadro. É novo. Ele veio para cá, na verdade, para montar a Escola de Belas Artes do Brasil, né? E ele foi um dos grandes testemunhos, digamos assim, da questão da escravidão. Claro que por um olhar europeu, de um homem que não vivia a escravidão, porque a Europa não era escravista, mas ele foi um dos homens que mais registrou, tanto imageticamente, né, com as suas litogravuras, como com seus relatos por escrito, digamos assim, né, a questão de um certo cotidiano escravo, né? E eu comecei com esse trecho sobre o Valongo, porque o Valongo foi o maior mercado de escravos do mundo e que recebeu o maior número de escravos do mundo inteiro, né? O Valongo ficava aqui, exatamente aqui, vocês. Tem um lastro, né? Tem aqui era o mercado do Valongo, né? Que foi construído ainda no final do século XVIII, porque antes os escravos eles eram desembarcados na Praça 15, né? Onde era a região portuária do Rio de Janeiro, digamos a região mais intensa de comércio, né? O comércio todo portuário acontecia naquela região. Só que o Rio de Janeiro vai evoluindo, sobretudo a partir das últimas 2 décadas do século XVIII, e quando ele vira a capital da colônia, começa a literalmente pegar mal aquela quantidade de escravos que chegavam muito doentes, a grande maioria, extremamente doentes, fora os que morriam na travessia, né? E o desembarque é sempre uma cena muito chocante, porque as condições eram totalmente inumanas. Então, o Conde dos Arcos resolveu tirar o mercado do Valongo daquela região central e trouxe para cá, que era uma região ainda fazia parte do perímetro urbano do Rio, mas que era uma região mais afastada, né? E aqui ele construiu o mercado do Valongo, que funcionou, se eu não me engano, a data inicial acho que é 1779, eu não lembro ao certo, mas tenho quase certeza que é isso, até 1831, quando o tráfico legal, né, fica suspenso. E nesses 45, 50 anos de existência do comércio do Valongo, aqui do mercado do Valongo, desembarcaram 1 milhão de africanos que vieram das mais diferentes regiões da África, mas sobretudo o que a gente chama de África centro-ocidental, que é onde hoje os países do Congo, de Angola, um pouquinho ali da Guiné-Bissau, né, o que a gente chama de Banto, que é um nome complicado, mas enfim, os povos de cultura Banto, que enfim, foi o tráfico mais intenso do Rio de Janeiro, era dessa região, ao contrário, por exemplo, de Salvador. Salvador tinha um comércio já com a África Ocidental, o Benin, a Nigéria, né? Então, por isso que até a história da escravidão é um pouco diferente lá e cá. Então, a trajetória negra, de uma certa forma, no Rio de Janeiro, começava aqui, e começava na condição de escravo. Só que a gente vai ver, vocês vão ver isso com a Janete, que essa é o começo, né? Esse era o dado em qual esses homens e essas mulheres, com as mais diferentes culturas, línguas e costumes, tinham que lidar. Eles chegavam como escravos. Isso era absolutamente inquestionável. E chegavam não só como escravos, mas eles chegavam como escravos de uma sociedade cada vez mais escravista, ou seja, cada vez mais dependente deles para o trabalho, que consequentemente se tornava cada vez mais uma sociedade mais racializada devido a essa tensão, porque era uma necessidade muito grande dessa mão de obra. E eu não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro foi a maior cidade escravista do mundo. Nenhuma outra cidade chegou perto, nem Salvador. Salvador ocupou o 3º lugar, né? Então, o Rio de Janeiro, de fato, teve uma história muito peculiar em relação à escravidão.
Então esses homens e mulheres eram desembarcados aqui, os que chegavam doentes eles eram levados para algumas ilhas próximas aqui, ficavam em quarentena até ficarem em estados mínimos de apresentação. Os que chegavam aqui passavam por um processo de, entre aspas, embelezamento, usavam óleo, dava muita fruta para eles comerem porque eles não tinham comido isso durante os 45, 50 dias que demorava a travessia mais ou menos, às vezes 60, enfim. Para dar uma melhorada, afinal de contas eles eram mercadorias, eles tinham que ser vendidos, e aqui eles eram vendidos, né? É o primeiro momento inicial de venda. Os senhores de café, sobretudo, os grandes senhores de café, os agricultores que compravam um número maior, tinham esquemas diretos, geralmente eles eram conectados já com os próprios traficantes, então já conseguiam comprar quase que embarcações inteiras, né? Então juntavam 3, 4 senhores do Vale do Paraíba e compravam essas embarcações. Mas também tinha os pequenos proprietários, digamos assim, que compravam 1, 2 escravos, né? E a partir de então utilizavam eles para as mais variadas coisas. Não é à toa que aqui em cima, na rua do lado, na Pedro aqui próximo, foi encontrado há pouco tempo atrás o cemitério dos Pretos Novos, né? Pedro Ernesto. Essa é a Mas tem ligações. Vamos lá. Então, lá foi encontrado, se eu não me engano, acho que eu já morava no Rio de Janeiro, em 2005, não tem nem 10 anos aí, né? Fizeram até uma restauração e descobriram o cemitério. 2002, 2003, eu estava quase que vindo com uma obra. Ela estava construindo exatamente, fazendo uma obra particular na casa dela. Enfim, ela descobriu esse cemitério, que era justamente o lugar onde os escravos que não aguentavam a travessia eram enterrados. Por isso o nome de Cemitérios Pretos Novos, né? E essa região aqui, como era uma região afastada do centro do Rio de Janeiro, que hoje é a Praça 15, então a rua 1º de Março era a Rua Direita. Todas as cidades brasileiras, a principal rua chamava Rua Direita, né? E era, enfim, muito perto do porto, quando a cidade era portuária, ou senão era a rua que cortava o perímetro urbano das cidades menores. E ali era o centro, digamos, elitista e comercial do Rio de Janeiro, e aqui, claro, funcionava uma parte muito importante do comércio, mas como era um pouco mais afastado, foi um dos principais lugares em que essa população escrava, ou então já liberta, conseguiu ressignificar a sua vida, enfim, no Brasil colônio, no Brasil império, no Brasil escravista, no Rio de Janeiro escravista, né? Porque é bom de ter muito claro que assim, a presença negra e a presença escrava, mas, né, elas se dissociam muito até 1888, né, as coisas são muito próximas, ela está no Rio de Janeiro inteiro. Então, se você pega as imagens que foram feitas pelos viajantes nas principais regiões centrais do Rio, tem escravo. Se você for fazer um levantamento, tem um momento da cidade, da história do Rio, que é até interessante, que essa região central, que era, né, o lugar mais importante, então ali onde ficava bastante tempo, nas proximidades da Praça 15, era um lugar de moradia dos escravos, muito mais do que seus senhores. Então tinham senhores que moravam às vezes até, enfim, tem um caso em São João do Meriti, e ele conseguia ter um escravo que era barbeiro, o escravo dele morava, se eu não me engano, na Rua da Quitanda, não lembro exatamente, mas acho que era na Rua da Quitanda, que era um lugar extremamente, digamos, chique para a época, né? Porque ali ele conseguia, ele estava muito próximo do seu local de trabalho. Então, o escravo e o negro, consequentemente, o escravo e o liberto também, eles viveram nos diferentes lugares do Rio de Janeiro. Mas aqui, nessa região da Gamboa, como era uma região um pouco mais afastada, então não tinha a pressão de ser um espaço da corte, porque isso é uma coisa muito importante também para pensar a história do Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro vira corte, né, o aparato simbólico da cidade tem que mudar. Então não é à toa que o mercado sai da região da Praça 15 e vem para cá. Se tem uma preocupação com a vestimenta desses escravos, os escravos não podem mais andar seminus, né? Que tem uma preocupação dos senhores em mostrar, por meio desses escravos, qual que era essa posição social. Então, os escravos também eram usados como um aparato simbólico. Só que eles não eram só isso. O escravo, graças a Deus,
sabe, né? É um bem semovente, então ele se move. E ele se move porque ele é um ser humano e ele recriou várias formas de sociabilidade, e essa foi uma região peculiar, né? Por quê? Porque como ela estava afastada desse aparato todo da corte, era mais fácil, né? Você não tem como conseguir, até tinha, mas você tem, enfim, você tem a estrutura de poder, quando chegar na Praça 15, a estrutura de poder clássica das cidades brasileiras está ali. O paço, né, que é o poder estatal, as duas igrejas ali, que é o poder religioso, está dado, né? Aqui, como era afastado, era possível a reconstrução de heranças africanas aqui e da recriação de novas, enfim, da criação, na verdade, né? De novas práticas, de novos costumes. Então, por exemplo, estou aqui, a Pedra do Sal está aqui. E foi aqui na Pedra do Sal, que vocês vão passar, que teve, enfim, o começo do samba. Até onde eu sei foi onde o samba começou. Não sei se é alguma paulista próxima. Sempre isso. Mas samba, né? Foi ali que o samba começou. Na verdade, eu até estava fazendo uma pesquisa sobre a Pedra do Sal. A Pedra do Sal é uma região que começou a ser habitada por baianos que vieram no começo do século XVII para cá, né? Não tem um controle se esses baianos eram libertos, mas é possível que uma parte fosse. E no final, na verdade, a partir da segunda metade, a partir de 1813, ela começa a ser um lugar muito de muita vivência dos africanos que desembarcavam aqui, né, e dos libertos que também trabalhavam nessa região e que moravam nessa região. Como era afastada, alugar a casa aqui era uma coisa muito mais barata, enfim, na região central, né? Então era um lugar de morada muito mais de libertos do que de escravos. No centro você via mais escravos morando do que libertos, né? E no final do século XIX, aí sim vira quase que a gente chama, né, de uma pequena África, porque tem a migração interna de vários homens e mulheres libertos da Bahia, porque quando acaba o tráfico em 1850 de vez, tem uma quantidade muito grande de escravos vindos de outras regiões de libertos, mas também sobretudo de escravos, que vêm para o Rio, porque o Rio, enfim, Rio e São Paulo são lugares do café ainda, né? Então você tem uma demanda muito grande de mão de obra, então essas pessoas vêm para cá, não só os escravos, mas também libertos atrás de emprego. Então tem a quantidade de seata, né, que começa a venda de angu, o candomblé também começa no Rio de Janeiro. Na verdade, isso é um grande debate, mas uma das vertentes aponta que o candomblé também começa a partir da década de 50, 60, com a vinda dessas pessoas. E a tia seata, na verdade, ela veio um pouco coroar esse movimento de pequena África, e ela vira quase que a institucionalização desse movimento, né? Enfim, mas tem, então, essa é uma região que é muito interessante para ser pensada, e até eu sempre não consigo, eu falo, não posso falar isso no mundo acadêmico, porque a academia tem lá os seus recalques, vários, mas o que me fez estudar o Rio de Janeiro, que eu estudo há, sei lá, 10 anos já, foi o fato de que quando eu vim morar aqui, porque eu estava fazendo mestrado sobre isso, do Rio de Janeiro, não sei o quê, e eu trabalhei muito com as imagens do Debré. E eu fiquei muito impressionada que eu cheguei nos mesmos lugares que ele descrevia e eu vi as mesmas imagens que ele descrevia, claro, com algumas mudanças, mas não tão significativas. Então, ambulantes negros vendendo, enfim, fruta, vendendo doce, quitandeiras, que não são as quitandeiras, mas as quituteiras, né? E eu vi quase uma espécie de uma longa duração. Eu falei, não é possível que ninguém está prestando atenção nisso. Porque é evidente, como eu sou de São Paulo, e São Paulo a questão racial ela é colocada de uma forma geograficamente bem distinta. Em São Paulo, a periferia ela é geograficamente determinada, e os negros estão na periferia em São Paulo, isso não tem como comparar com o Rio de Janeiro. Assim, o Rio de Janeiro, para mim, é só gente, me senti. Eu nunca vi tanto, literalmente, eu nunca vi tanto negro junto, porque São Paulo é assim, os negros moram na periferia e na região central você tem os 3 ou 4 que mostram que, tá vendo, o Brasil não é um país racista. Aqui não, aqui claro que você consegue fazer as nuances, mas você vê uma quantidade muito maior, né? Primeiro porque tem uma quantidade maior, mas também tem um uso diferenciado da cidade, né? Dos espaços públicos da cidade.
Então foi isso que me fez dar o Rio de Janeiro. E agora, eu estava até, porque ultimamente tenho vindo muito aqui para a região da Gamboa, e é muito interessante notar que está tendo uma ressignificação ou reutilização desse espaço por essa comunidade, né? Por essas pessoas que de certa forma estão quase que ancestralmente ligadas com essa região. Então isso é uma coisa que eu acho muito bacana o que está acontecendo. Claro, também tem todo um interesse da Copa e sei lá mais o quê, uma disputa de revitalizar, então vai ter uma questão bem séria, porque aqui memória se constrói, né? Exatamente, que memória que vai se construir, porque é uma coisa assim muito séria, né? Porque ninguém quer esse título de cidade, maior cidade do mundo, ninguém quer parar para pensar nisso. Porque o Valon foi simplesmente soterrado, acabou. Né? A parte que não interessa, a Pedra do Sal era uma coisa bacana hoje de moda, mas assim, falta um olhar mais crítico em relação a isso. Vamos ver o que acontece. Eu acho meio difícil acontecer coisas muito mais. Mas de qualquer forma, vamos ver, vamos ter que acompanhar, né, Janete? A Janete está mais por dentro desses debates. Eu sou uma mulher do 800, não tem jeito. Na verdade, assim, eu não estou tão por dentro, mas assim, o projeto de cidade que está sendo veiculado. Eu vejo, Janete, o Pereira Passos 2. complicado, O Pereira né? Passos 2, porque a partir do momento que você estender o Porto do Rio de Janeiro, uma área popular, porque o que acontece? Desse processo de criação que você falou, não só dos negros daqui, por processo da abolição, veio pessoas de Campos, de Minas Gerais, se aglutinaram por essa região aqui, até pelo acesso ao trabalho e Porto, que era fonte de trabalho. E essa nova modernização, quer dizer, transformar a Praça Maurício em torno de Nova Barcelona para quem? É bom. Eu já tomei um susto quando eu cheguei aqui, desculpa, hoje de manhã. O que era aquilo? Eu tomei um susto. Era uma rave. Os homens estavam sem camisa, 12 graus, os homens estavam sem camisa. Escravo da maior Eu tenho certeza, eu falei, gente, são 9 da manhã, não pode descer de 9. Até que eu entendi que era uma rave. E outra coisa, em 95, quando nós começamos no bloco os escravos da Mauá, ali a gente botava a polícia em cima da gente. Agora tem um monte de playboy, sarado sem carência, de fora da manhã na rua. Eu acho que o que deixa, e aí é uma questão para a gente pensar e pensando durante o passeio e pós-passeio, que assim, está me parecendo que nós, enquanto redes organizadas e com o mínimo de consciência ou em processo de conscientização, a gente está assistindo isso meio pegando emprestado aquela frase bestializada, como se estivesse fora e a gente não estivesse no meio do burburinho e pensando o que está sendo construído, porque está me parecendo que essa memória ela vai estar ficando submersa, está trazendo um outro projeto de cidade em que essa memória não vai dar conta e talvez, porque assim, eu li em algum lugar que nessas escavações muitos restos, muitos ossos, enfim, muito fóssil, muita coisa pra gente. Então, possivelmente, o cais do Valongo vai ser emergido, né? E aí o que acontece? Se acharem, tem que parar, né? Existe uma lei. Isso está uma disputa. E vai ser um problema sério. Pois é. Assim que começarem a escavar isso aqui, vai achar que isso aqui era um cemitério, né? E achou, parou. As obras do metrô de São Paulo, do Rodoanel, ficaram paradas anos por causa disso. Então, não sei como é que... A gente tem que ficar muito atento, porque não interessa quem para. O negócio já está atrasado. Já liberaram as licitações sem concorrência, sei lá como é que é. Já virou o homem cordial, está liberando. Não, eu sei que São Gonçalo, nessa ampliação da prefeitura e essa ideia desse metrô, já está aprovado, metrô São Gonçalo, não sei para onde, também está parado, porque cada vez que escava, descobre que tem uma lei, né? Tem uma lei. E não pode mexer, descobre que lá no sítio arqueológico tem muita coisa, e muito patrimônio que
não está tombado. Tem igrejas de 1.500, 1.600, sabe assim? Está lá caindo aos pedaços, mas não está tombada. Então é um problema, pelo menos eu ouvi alguém dos fazendo uma palestra lá na universidade sobre você falando agora, não me lembrei. Mas essa coisa da memória também é uma coisa que eu acho interessante. E tem essa memória do lugar ressignificado, né, que é muito importante, mas que é uma memória que, ao meu ver, ela é mais fácil de virar um objeto de luta e de ser acessada. Só que tem uma outra memória que a gente às vezes nem sabe, né, ou nem se dá conta, que é uma memória relacionada ao espaço, digamos assim, que não era delegado a essas pessoas. Porque aqui, querendo ou não, era um espaço que os negros, fossem escravos ou libertos, podiam legalmente, né, com o aval dos seus senhores, com o aval do Estado, fazer as suas danças, fazer, enfim, que era tido como coisas africanas, né? Só que tem uma parte da África que está presente na Praça 15, que está presente nas irmandades que a gente às vezes não se dá conta, né? Por exemplo, se for pegar as principais irmandades negras que existem até hoje, elas estão na região central do Rio de Janeiro. Em nenhuma cidade no mundo isso acontece. Então, a gente também tem que pensar qual foi o poder que essas pessoas conseguiram, mesmo na condição, vindos nessa condição de escravos, conseguiram pegar para eles. Claro, eles têm que passar pelo processo de libertação, mas eles conseguiram criar uma rede de sociabilidade incrível, que a gente muitas vezes não se dá conta. Então, por exemplo, o lugar que vocês vão passar, 2 lugares que vocês vão passar com a Janete, que dá para pensar um pouco isso por meio de uma figura que é central, que, na minha opinião, muito mal trabalhada, é o passeio, né, público e a própria Praça 15, o Chafariz do Carmo. Por quê? Porque são 2 projetos do mestre Valentim, que é, assim, na minha opinião, talvez mais incrível do que a Aleijadinha, que é quase heresia falar isso, mas um cara incrível, tem uma, ele era filho, ele nasceu no século XVIII, desculpa. Ele é filho de uma africana com um português. Eu não sei se essa mulher era escrava ou não, se ela era amaziada, enfim. Eu sei que ele era um homem claramente mulato. Ele foi morar com o pai em Portugal, passou a infância e o início da vida adulta em Portugal. Lá ele estudou escultura, veio para o Brasil, ainda, né, colônia de Portugal. E aqui ele se transformou. Ele não é escultor só, ele era escultor, ele era arquiteto, aqueles homens. Ele é um homem das luzes, digamos assim, né? Aquela coisa cútea, sei lá, o Leonardo da Vinci do Brasil. O cara sabia fazer tudo, né? Então, o passeio público foi projetado por ele. O Chafariz do Carmo, que era um chafariz que não é só bonito, digamos assim, mas o Rio de Janeiro tinha, até hoje tem, mas naquela época era muito mais grave, um problema seríssimo de abastecimento de água. Então, o chafariz, naquela região central, né, tem várias imagens do Ender, do próprio Debré, do Rugendas, mostrando os escravos que iam até o chafariz para encher os baldes e voltar para as casas senhoriais, porque não tinha água, era muito difícil acessar água no Rio de Janeiro, né? Então, esse homem, ele entalhou madeira e fez trabalhos belíssimos, das principais, eu até anotei aqui, porque eu não consigo decorar, gente. Ele tem trabalhos na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, no Mosteiro de São Bento, na Igreja Santa Cruz dos Militares. Ele tem trabalhos espalhados por toda a cidade, né? Trabalhos vinculados à questão religiosa, mas também trabalhos totalmente do espaço público. Não, o passeio E ele era da Irmandade dos Homens, da Nossa Senhora dos Rosários, dos Homens Pretos, Homens Novos. Tanto aquela nossa teoria de que o chafariz tinha uma questão de rede, de solidariedade. É claro, o chafariz, na verdade, os chafariz, eles eram o principal ponto de encontro negro das cidades. Por quê? Porque esses escravos, até libertos, eles tinham que ir para lá, pegar água. Só que, pronto, juntou. Mas é verdade, tem até uma parte que aos 3, 4 anos atrás que está estudando os chafariz do Rio de Janeiro, história da água pela questão negra. Muito legal.
e recuperando a questão africana com uma água, que é uma outra relação completamente diferente, né? Então mostrando se banhar, enfim, mostrando justamente como que eles conseguiram o tempo todo ressignificar a sua vida aqui, né? Porque eu tinha esse problema muito sério na vida, que eu estudei no Rio de Janeiro porque eu queria achar uma rebelião. Falei, não é possível, mas no Rio de Janeiro tem uma rebelião, tem escravo, né? Salvador dos malês, eu vou falar um monte de rebelião, como é que o Rio de Janeiro não teve? E aí, à medida que eu fui estudando, eu fui revelando que, na verdade, é uma outra forma de resistência. E que ela talvez seja tão ou mais interessante do que uma rebelião, porque a rebelião é quase que um anacronismo meu pedir que tenha uma rebelião. Eu quero, a pessoa revoltada quer. E se você for olhar com atenção para a história do Rio de Janeiro, você vai ver formas de resistência extremamente elaboradas. Extremamente. Né? Como eu disse, as principais irmandades negras estão na região central da cidade. Elas não estão aqui. Uma coisa interessante. Só porque a tua ânsia de rebelião tem até na revista de história, que essa também não sabia. Em 1835, teve uma rebelião dos irlandeses que vieram para cá trabalhar. Eles quebraram a cidade inteira e quem rebelou, os únicos que se prontificaram a enfrentá-los foram os capoeiros e os negros senhores de escravos libertaram os negros durante uma semana para enfrentar os irlandeses no Rio de Janeiro. Eles não queriam aceitar a forma de pagamento do primeiro processo de libertação. Tem até na revista de História da Biblioteca Nacional de 2010. Mas uma coisa interessante para a gente pensar e talvez inverter ou reverter ou dialogar com as diversas lógicas é que assim, quando a gente procura rebelião, a sensação que me dá é que a gente está procurando a partir do modelo intelectual, né? Está procurando revoluções francesas. A questão do iluminismo, não é? Então assim, que o povo tem que se revelar. Então a ideia de povo que, né, a gente se olhando, se enxergando, a gente vai encontrar outras estratégias e se potencializando de uma outra forma. E me parece que essa que é o grande desafio nosso enquanto professoras e professores, e ampliando um pouco isso de educadores. Como é que através do que a gente do que a gente reconhece sendo, a gente estabelece espaços de justiça, sabe? De significação, de ressignificação. E como a gente dialoga com essas diversas histórias que estão sendo contadas e que muitas delas têm que ser recontadas sobre um outro prisma. Então esse que vai ser o barato do nosso passeio, porque assim, pegando um pouco esse gancho do mestre Valentim, e dessas histórias que estão nos livros, né? E agora, como é que elas estão nos livros? Será que essas histórias estão nos livros? Faz com que a gente se sinta, né, potente para enfrentar? E aí, o quanto também, assim, essas histórias estão nos livros e a gente tem que ressignificar, e ressignificar tomando cuidado com as armadilhas. E aí daqui a pouco a gente fala um pouco dessas armadilhas. Não, mas eu acho que é muito isso mesmo, porque pensando de novo nesses dois lugares, porque essa parte que era essa aqui na África, versus, digamos assim, o centro do Rio de Janeiro, a região central, vou insistir muito nesse ponto, porque aqui é um lugar que, em tese, é nosso, digamos assim, é da comunidade negra, enfim, o samba está aqui, coisa bonita, e eu acho bonito mesmo, assim, eu quero estar lá também. E mais do que eu quero, a minha história, né, está lá também de diversas formas. Porque uma coisa que sempre me irritou é porque eu sou de São Paulo. Então, em São Paulo, eu estudei escola de classe média, então tinha aquele discurso do imigrante, todo mundo é filho de imigrante, e não sei quem é, sei lá, da onde, do sul da Itália, de sei lá do que, da Polônia. E eu não sabia de onde eu era. A vossa mãe, também, a família dela veio de Portugal, mas eu falava, não sei. Veio da África, mas assim, a África é uma coisa gigante. Então, chutado, assim. Eu falava que eu gostava, eu falava, vim no Senegal, cada semana mudava. Não é dizer na vida, então. Sabe, eu falava mudando. Assim, quando eu comecei a dar aula pra criança, eu falei, não, é uma família real no Senegal. A professora
da realeza. Né? Mas tem isso, a gente tem uma questão que é muito séria, que, por exemplo, que é muito do Brasil, que é esse não saber, que é historicamente construído. Por quê? Porque foi queimado tudo, né? Porque não sabia, não. Souberam e quiseram apagar essa parte. Né? Exatamente. Nos Estados Unidos, você consegue num site colocar seu nome, pelo seu sobrenome, você sabe de que ponto da África provavelmente sua família veio. Daqui não. Né? E além disso, e essa cultura da migração em São Paulo, você estuda a história de São Paulo, a construção da história de São Paulo passa por essa mão de obra migrante. Aqui, você lê qualquer livro de urbanismo, você não lê a palavra escravo. Não lê. Porque os planos, porque isso. Mas quem que fez? Quem que quebrou essa cidade inteira? Quem construiu essa cidade inteira? Quem derrubou o morro? Quem construiu a igreja? Quem aterrou? Escravo. Né? Então você tem uma questão que é quase que material da presença negra na história da cidade do Rio de Janeiro, que simplesmente as pessoas dão como favas contadas. E além disso, nesses lugares, digamos, de poder mais definido, do poder, enfim, imperial, do poder colonial, também essa presença. Né? As Irmandades, por exemplo, que são instituições um pouco polêmicas, digamos assim, né? Porque elas não têm aquele romantismo, digamos, do candomblé, da procura por uma África, mas ao mesmo tempo é uma coisa extremamente potente, que ao meu ver é muito mal estudado. Assim, um pouco estudado de uma forma, enfim, com um olhar diferenciado. Por quê? Porque a Irmandade, obviamente, ela é uma instituição legal. Né? Ela é legalizada pela igreja, legalizada pelo Estado. Então, por ela ser legal, ela está compactuando com uma sociedade que é escravista. Né? Então, se você for pegar, por exemplo, a ordenação dessas irmandades, escravo não pode entrar na mesa. A mesa são as pessoas que comandam as irmandades. Você tem que ser liberto, né? Porque, enfim, a condição de escravidão, ela não permite que a pessoa tenha a honra necessária para comandar a irmandade. Né? Mas, ao mesmo tempo, e além do que, enfim, você tem uma série de compactuações da própria crença religiosa, né? São leituras do catolicismo, leituras africanizadas, mas do catolicismo. Né? Mas, ao mesmo tempo, foi por meio dessas irmandades que uma rede enorme de solidariedade foi montada, de compadrio e mais, material. Você tem igrejas, como volto a dizer, na região central do Rio de Janeiro. 3. Aqui, vocês não devem passar uma vez, né? Então, isso é muito interessante. É muito, e ao meu ver, pouco estudado. E, ao mesmo tempo, vocês vão passar no Antigo Zumbu? Não. A gente deve passar a gente só vai, mas a gente não vai parar, não. Tá. A gente tem a morte que tá caindo aos pedaços. Tá caindo aos pedaços, né? Ali é Luiz de Camões. Luiz de Camões. Também vocês vão ver a casa que foi um zumbu. Vocês sabem o que era um zumbu? Casa do Casa de Jambu? Jambu. Chamava zumbu. Zumbus, em alguma língua bantu, não sei como que é, significa rumor de muitas vozes. E os zumbus, eles foram, na verdade, até um pouco difícil de definir, né? Eles eram casas organizadas e chefiadas por africanos, fossem escravos ou libertos. Então tem o Henrique, que era um africano, ele tinha, se não me engano, 3 ou 4 casas de zumbu. Mesmo na condição de escravo, ele tinha 3 ou 4 casas de zumbu. E essas casas serviam de encontros com os mais diferentes fins para esses escravos ou libertos. Então podia ser, por exemplo, lugar de dormida, porque o escravo morava, o senhor do escravo morava em outra freguesia, porque fica indo e voltando, ele passava a semana no zumbu, às vezes até com a própria anúncia do senhor, e depois voltava para casa do senhor. Ou então era um espaço de escravos foragidos, que iam para lá sem o senhor saber. Ou então é um lugar em que o casal de liberto de escravo, dos escravos, podiam se encontrar na cidade. Também é um lugar onde provavelmente se iniciou parte do que hoje é a Umbanda. Né? Então você tem uma série de usos dessas casas que ficavam na região central do Rio de Janeiro. Todas. Né? Você não vai encontrar zumbu em Botafogo. Porque Botafogo naquela época era freguesias do mundo.
mais suburbana, porque, enfim, ainda não tinha chegado no perímetro urbano, digamos assim. Então você tem essas várias memórias, e o Zumbu, esse que é o único que a gente sabe que era mesmo, que estou completamente deixado a cair, né? Na década de 80, não, na década de 80, gente, 80, 90, foi feita uma reforma. Então foi o primeiro passeio, o segundo passeio que a gente fez, estava lá. Agora hoje, cara, você vê que por dentro deve estar, só está uma cascatinha, agora eu não tenho certeza se ele está acordado ou não. Me parece que não. Parece que não. Enfim, a ideia era mostrar para vocês um pouco, assim, dessa presença negra. É que eu trabalho mais com a questão da escravidão do que eu apresento, porque a presença negra é uma coisa monstruosa, porque você tem os libertos que dão um outro tom e tem um poder muito maior de uso desse espaço, né? Tanto que são eles que vão comandar, por exemplo, as irmandades. É eles que vão conseguir quase falar de igual para igual, e muitas vezes falar de igual para igual, com os homens brancos, com essa elite branca, né? Mas a ideia é que vocês consigam andar um pouquinho por esse passeio, pensando nessa potência negra e também, por um lado, que passava, não tem como, passava pela escravidão. O que trazia as pessoas para cá era a condição da escravidão. Elas vinham para cá a passeio, né, mesmo porque elas não estavam muito afim de vir para cá, não era uma opção. Então é bom entender isso, para que elas vinham, o que elas vinham fazer, que elas vinham trabalhar, mas qual que é o ressignificado que elas davam tanto para esse trabalho, quanto para suas próprias vidas. E como que isso virou materialidade, virou casa, virou espaço, virou passeio público, virou um mestre maior, um dos maiores, tá? Ele e o Aleijadinho estão ali competindo para ver quem foi o mais importante escultor, mas na verdade, como o mestre Valentim era mais do que escultor, né? Dá até para colocar ele num outro lugar. E um homem que se reconhecia como um homem negro, né? Porque tem vários que não se reconhecem, né? Seguram um pai branco e vão, uma mãe branca e vai. E ele não, ele é um homem que se reconhecia, né? E isso está na sua obra também. Tá? Não é à toa que ele vai fazer um chafariz naquele lugar, né? Que ele vai entalhar as coisas que ele entalhava nas principais, ou não só nas principais, mas nas principais igrejas e nas igrejas que lhe interessavam, né? Então é para pensar um pouco nessa presença e na recuperação de memórias, que é isso que a gente tem que fazer na minha opinião. Sobretudo, repensar. Eu acho que, por exemplo, essa questão dos livros didáticos, que eu acho que é uma coisa muito interessante, eu tenho uma proposta de, ao invés de, claro, tem que se escrever outros livros, isso não tem nada, mas eu acho que no primeiro momento é desconstruir o que tem. Porque dá para fazer desconstruções muito interessantes com o que tem. Com os lugares determinados que o negro aparece, por exemplo, na história do Brasil. Por que ele aparece daquela forma? E começar a questionar no próprio livro, antes de pensar, porque é difícil escrever livro, rearticular todas as ideias. Então, primeiro desconstruir tudo aquilo, eu acho que é um caminho muito interessante. Sempre que eu vou falar sobre questão de educação, né, formação de professores, mas pensando na questão da escravidão, eu sempre começo com a figura clássica, a imagem clássica do Debré, que é o açoite de um escravo. Ah, tá vendo? Eu quero saber o que esse cara vai ser. Se ele está recebendo é porque ele fez, eu quero saber o que ele fez. Porque é isso que me interessa. Me interessa ver a ação daquela pessoa. Ele não está sendo chicoteado por nada. Porque ninguém é chicoteado por nada. Ele fez alguma coisa. Eu não quero saber se ele é culpado, eu quero saber o que ele fez. E o Debré conta. Ele estava se rebelando. Então é isso que a gente tem que pegar. São porque essa que é a história da escravidão no Brasil, grosso modo. A história do Brasil não é uma história, por exemplo, eu estou comparando o Rio de Janeiro e a Havana. Minha Havana, a cada 3 anos, eu acho uma revolta. Quase que é um saco. Eu falo, chega de se revoltar, que não para, eu tenho que começar a estudar tudo de novo, porque começa, né? Aqui não. Aqui, tanto que a grande revolta que é dos malês é o mar. Você tem outras revoltas também. Mas não é uma história de rebeliões tão... Porque essa é a nossa história. E hoje a gente se apropria dela, entende como ela é, a gente vai ficar o tempo todo dando o mundo em ponta de faca. Tem que entender a nossa história, tem que entender os mecanismos
de inserção que essas pessoas tiveram e como que elas se reapropriaram. Talvez, Naira, assim, rearticular e repensar a ideia de democracia racial. Em que contexto que se constitui essa ideia? E como a gente também, enquanto militante, a partir da década de 70, ao copiarmos modelos de fora, a gente também não despotencializa essa construção. Que é uma construção Porque, primeiro, inicialmente, nós, enquanto... objetiva e necessária, não tem a menor dúvida disso. O aspecto do desconstruir o livro didático da gente, a nível do caminho, é o primeiro caminho. E até porque, para chegarmos a publicar o nosso, era um caminho árduo. Mas desconstruir... Não, porque ninguém tem doutor aqui, né? Ninguém tem doutor. Desconstruir, sim. Porque também, por exemplo, quando você falou ainda há pouco da questão da revisão também, eu lembrei dos aspectos de aula, que eu jogo sempre a questão da escravidão, quando chega nesse momento, para ver a reação. Aí uso o exemplo até do Portas. Professores até, ensino médio, por exemplo. Olha, o negro escravo de ganho, mas ele também saía para trabalhar, saía. Mas como é que ele conseguia juntar dinheiro para comprar liberdade? Então vamos pensar. Tinha as sacas de café, que os negros furavam a saca de café, catavam aqueles grãos no caminho, juntavam eles. Sagaz, era. Quer dizer, você começa também a desconstruir algumas coisas, pede o cara o esforço que ele fez para comprar aquela liberdade. Quer dizer, o exemplo do grão de café, o grão de café, mas um grão. Essa questão que falou da igualdade como resistência, me fez lembrar que em 2005, 2006 eu trabalhava na Irmandade Nossa Senhora do Rosário, eu era secretária do setor jurídico, porque a igreja, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, ela administrava aquele cemitério Jardim da Saudade de Sulacate. Então ela tinha um tesouro ali nas mãos e não sabia administrar. Por quê? Porque o juiz de Nossa Senhora, juiz dos santos lá que tinha, assim, que eu não era católica, eu não sabia explicar muito. Tinha os juízes, né, de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, e eram todos negros. E foi a primeira vez que eu trabalhei numa empresa, né, porque não deixava de ser uma empresa, onde a maioria dos funcionários eram negros. Para trabalhar lá, tinha que ser negro. Aí dava para contar os dedos, os brancos. Eu falei, gente, aqui é muito legal para dar para contar. Essa maioria. A pantalla ao contrário. Era assim, era uma forma assim, bem rudimentar, porque eles estavam diretores, eles não eram diretores, não tinham um nível superior nem nada. Então eu acredito até que por isso acabou perdendo. Uma das minhas questões que eu até tive que tirar do meu doutorado, que eu ia estudar as Irmandades. Isso que é tanta coisa. Eu acho que sim, sempre falo, temas para o doutorado do Estado. Irmandade no Rio de Janeiro, você vai pegar São Elis do Rio de Janeiro, o arquivo é um caos. E tá caindo. E também eles estão perdendo a direção, né? Porque agora esses empresas estão entrando judicialmente contra, está perdendo, já perdeu a administração do cemitério. Agora tem uma empresa lá dentro da igreja, então está perdendo essa coisa da tradição, da irmandade, está se perdendo. Eles estão ali só como figuras, assim, só como figurantes mesmo. Eu vou lá, converso com eles, eles estão tristes, né? São senhores, são idosos e tal. Eles estão tristes porque eles não mandam mais em nada. Só na parte religiosa mesmo, agora, pelo menos aquela do hotel. Eu acho que é uma coisa que tem que pensar, né? Não, eu tinha uma perguntinha só curiosidade. A nível do seu trabalho de doutorado, da parte do esporte do povo, dessa questão dos escravos, chegou a ver assim, depois aqui, se foi em algum outro lugar, os clandestinos nós sabemos, de lá já, por exemplo, a parte clandestina dos escravos que iam para a Zona Oeste. Se você conseguiu pontuar um outro ponto de mercado de escravos fora daqui do eixo, como foi proibido o tráfico? Chegou a chegar nisso no seu trabalho? Calma, você entende sobre de porto clandestino? Clandestino tinha Irajá. Aquela parte que era muito clandestino. Por exemplo, toda essa região de Rio, São Paulo, Paraty, Sepetiba, Mauá, Rio. Tudo isso era porto clandestino. Tudo.
Tem vários cemitérios ali e tem várias comunidades quilombolas também Isso. nessa Quer região. dizer, pontuado depois que aboliu o Depois tráfico, de foi aqui 30, mesmo, acabou aqui mesmo. Na verdade, essa região Rio-São Paulo, ela é depois de 50. Isso. Quando aí acaba o tráfico mesmo, porque de 31 a 50, o Brasil, o Estado brasileiro banca o tráfico ilegal. O tráfico é ilegal, mas com o aval do Estado brasileiro. Você fala, não, pode continuar que a gente garante. A gente vai bancar a Inglaterra. Depois de 50, o Brasil para de bancar a Inglaterra. E aí são pequenos barcos que chegam. É, porque até 50 agora nas mercadorias, que é de madrugada, o carro do porto, que vem e tal. E aí, gente, eu trouxe para vocês, assim, pra gente continuar o papo, ia começar com um poema, né, que me pareceu aqui, dialoga um pouco com o que a Inaê trouxe pra gente, e aí pra gente começar a pensar e imbuídos e imbuídas desse poema pro nosso trajeto. Vender o meu sonho, vender o amor, vender o meu sorriso, venderam minha dor, vendido em leilão, moendo o moinho, plantei meu suor, reguei com meu sangue, meu sonho maior, meu corpo bonito, minha bela cor, o filho no ventre pertence ao Senhor, filho nos braços, foste arrancado, vendido em leilão, praças e mercados, gritos e gemidos, lágrimas roladas ao chão, leite esbanjado, serve ao filho patrão, dança minha negra, dança, ao som dos tambores, grita minha negra, dança, que a liberdade virá. E aí, galera, olha, esse é um poema da Maria da Conceição do Amparo Alves, uma contribuição da nossa querida Zozô. Depois vocês peguem com ela as referências da Maria da Conceição, né? E é baiana, não sei se está naquela coletânea dos poetas dos Cadernos Negros, possivelmente, tá? Mas aí essa informação me escapou, né? Assim, eu vi o poema, não vi a autoria. E aí eu fiquei pensando assim, como conversar com vocês sobre a história sobre o passeio e esse primeiro contato. E aí eu pensei em trazer para vocês a minha experiência até no chão, o cotidiano de ser professora de ensino fundamental e médio. E foi a partir desse chão que o passeio se tornou significativo, né? Como a Zoilda conversou aqui, a gente é amiga há 25 anos, nos conhecemos na militância, a Zoilda já preocupada com a questão da educação, e quando eu me aproximei da militância, foi o que me tocou. Eu não era da área de educação, era da área tecnológica, muito distante dessa coisa do contato, porque eu trabalhava com computador, então era aquela questão mais eu e a máquina. E aí, assim, adentrar pela questão racial via educação e via esse movimento de gente, de formar gente, tem me constituído nos últimos 25 anos. Aí eu larguei a área de matemática, fui fazer história, encontrei... engraçado que assim, não sei se eu encontrei a luz, mas quando eu fui fazer história, fazer mesmo de estar na militância e depois ter que estudar, porque na militância eu ouvia uma coisa assim, essa questão, nós somos negros e brancos versus negros, e isso me incomodou um pouco, né? Porque eu ficava assim, peraí, gente, eu olhava para a minha família, para as minhas referências e falava assim, olha, eu estou vendo aqui referência de mestiçagem, né, referência de formação
nesse mundo, sei lá, greco-romano, digamos assim, como é que eu vou jogar tudo isso na lata do lixo e levantar uma bandeira, sou negra e que negritude é essa? Então, por conta disso, por não concordar, por me sentir incomodada com esse discurso negros versus brancos, que eu quis estudar. E aí, quando eu cheguei na história, queria estudar África, queria entender, porque na fase de estudantes, eu não queria estudar escravidão. Então, não entendia por quê. E quando eu fui para a universidade, também não queria estudar escravidão. Queria estudar África, queria, sabe aquela coisa bem? Queria voltar. E aí, quando eu cheguei lá, no primeiro dia, até na UF, tinha uma coisa de acolhimento que os estudantes eram recebidos. Não estava lá Ciro Flammarion, não estava lá umas figuras assim, emblemáticas da historiografia. E aí eu fui logo, imagina, a potência do movimento negro perguntando, né? E aí quando virar essa África, bom, gente, nos 4 anos de formação, na UF, eu fiz, para dizer que eu não estudei África, eu fiz um curso muito rápido, que foi a tese de livre docência do Ciro Flammarion. Uma África completamente distante dessa que está sendo trazida hoje pós a lei, digamos assim. Mas assim, e ao mesmo tempo eu sentia que, como é que se diz, na história eu iria encontrar projetos de transformação, de militância, de não sei o que, blá, blá, blá. Eu encontrei tanta gente conservadora quanto eu via na matemática, só nesse sentido de assim, o fato de você estar nas ciências humanas e etc. e tal, não quer dizer que você vai ter um projeto, digamos que, nem sei, libertador, não sei se é essa palavra, porque eu não quero usar esse termo nós contra eles ou ele contra nós, porque eu acho que isso é muito... empobrece as nossas lutas, né? Então, galera, assim, aí por conta disso, dessa experiência na UF, dessa ansiedade de querer encontrar pronto, quando eu vi que não estava pronto, a gente tinha que construir, e com esse chão na escola, assim que terminou a universidade, meu sonho era estar na escola, tentando casar esse conteúdo que está nos livros didáticos, mas como é que a gente desconstrói e entra em diálogo? Então essa tem sido a minha questão dos últimos 25 anos, e assim, com uma sorte muito grande de parceria com a Zoilda, a gente estabeleceu um projeto, que é o projeto Diálogo Entre Povos, não sei se ela já falou desse projeto com vocês, que era essa ideia da gente estar articulando essas diversas experiências e constituir uma coisa que fosse um diálogo mesmo. Então, em cima disso, a gente trabalhou com professores, vem trabalhando com professores, e o passeio ele surgiu como premiação por um concurso de redação. Lá nos anos 80 existia um jornal chamado Maioria Falante, não sei se vocês ouviram falar. E lá no Maioria Falante tinha um caderno de educação. E o caderno de educação, à época, era coordenado pela Zoilda, então surgiu a ideia da gente fazer um concurso de redação, Zumbi dos Palmares e o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso bem antes de 1988, portanto, bem antes das leis, né? E então, assim, só que assim, a gente percebia o seguinte, a lógica do concurso estava nessa lógica da meritocracia. Como é que a gente conseguia romper um pouco com isso e ampliar? Daí a ideia, vamos pensar, e a gente foi conversando com várias pessoas, né? A gente conversou na época com Joel Rufino, né? Nós conversamos com algumas pessoas da Irmandade, das Irmandades, e nessas conversas a gente sistematizou um roteiro de passeio étnico.
Na época a gente teve a felicidade de contar com uma figura fantástica, que é o Carlos de Libânio, né, que é até o autor do Zumbu, né, e ele tem uma experiência com capoeira escrava, e é uma figura assim, fantástica, é um cara bem bacana, tá na UFBA, né? Então, na época, ele se constituiu como nosso consultor. Porque a gente também tem descoberto o seguinte, assim, você está no chão da escola e você também está na academia, às vezes esse diálogo não é compatível, né? Então, quem está no cotidiano, às vezes você não tem esse tempo da sistematização, embora o professor levantando de preferência, a gente se dando as mãos, sabe? Essa coisa da rede que a gente está fazendo, porque tá bacana de ver no sábado de manhã um grupo significativo, né? Não é um grupo pequeno. Isso é bacana. Tem gente com coisa para dizer, para mostrar, né? E a gente, nesse passeio, é isso que a gente vai ver, trocar essas experiências. Porque me parece que, assim, nenhum de nós é uma tábua rasa. E aí 1 mais 1 é sempre mais que 2. E é nisso que a gente tem que ampliar as redes para acolher as demandas que estão nas nossas escolas públicas, que não são poucas, são cruéis, complexas. Então vamos lá para a nossa demanda, você que vai dar o... Pode até ser. Pisar na pedra, a pedra se arrepiou. Pisei na pedra, a pedra se arrepiou. Levanta, negro, cativeiro se acabou. Pisei na pedra, a pedra se arrepiou. Levanta, negro, cativeiro se acabou. Axé. Imbuídos desse potencial, vamos?